Olá, como vocês estão? Eu sou Andréia Noli Maluta, sou médica, idealizadora e professora do Power Med, curso de gestão de carreira médica. Hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre telemedicina. Em 20 de março deste ano, em função da pandemia Covid-19, o Ministério da Saúde, através de uma portaria, regulamentou o uso da telemedicina pelos médicos. Isso significa que a gente pode continuar atendendo os nossos pacientes através de plataformas digitais. E isso é uma coisa bem nova para todos os médicos, já era algo esperado, a gente vinha requisitando aí, né, algumas especialidades mais que outras, o uso da telemedicina, porque pode sim ser útil em alguns momentos e está se mostrando sim muito útil nesse momento da pandemia. Mas como é algo novo, ninguém tem muita prática com isso, e eu tenho utilizado na minha rotina, desde que começou a pandemia, os atendimentos online, eu resolvi vir compartilhar com vocês algumas dicas que eu acho que são bem importantes para todo médico que vai iniciar atendimentos de telemedicina, certo? Então, em primeiro lugar, acredito que venha o agendamento. O agendamento, ele pode ser feito da mesma maneira, né, que seria feito de uma consulta normal presencial. O paciente liga para sua clínica, seu consultório, fala com a sua secretária e agenda. Alguns colegas estão com suas clínicas e hospitais fechados. Neste caso, seria interessante que a secretária estivesse prestando esse serviço de casa, né, home office, ou que o próprio médico faça os seus agendamentos, o que torna um pouquinho mais complicado para alguns colegas que não têm tanto hábito de atender os pacientes e manejar a agenda, etc. Mas pode ser feito. Para mim, o paciente tem feito o agendamento através da secretária, ele faz o pagamento da consulta através de transferência bancária, envia o comprovante e a partir daí a gente envia para ele um passo a passo de coisas que ele deve fazer para a consulta funcionar. Esse passo a passo inclui então baixar a plataforma digital que a gente vai utilizar, me adicionar nessa plataforma antes do horário da consulta, para que na hora do atendimento a gente não tenha nenhum problema. Esse é o primeiro ponto, agendamento. Segundo ponto, que na minha área é muito importante, mas eu considero importante em todas, é a manutenção do setting terapêutico. O que é isso? O setting terapêutico é esse ambiente protegido da relação médico-paciente. Então, que você possa atender de uma forma muito parecida com a qual é no seu consultório. Isso significa estar num ambiente relativamente neutro, que não tenha um monte de informações íntimas, nem suas, nem do paciente. Utilizar mais ou menos a mesma vestimenta, as mesmas roupas que você utiliza para trabalhar, enfim, tudo que torna aquela sensação de estar realmente no seu consultório. Inclusive, se você vai atender pacientes na sequência e você pode estar no seu consultório, sugiro que você faça do seu consultório o atendimento, assim é um ambiente que o paciente já conhece, né? Isso é bem importante para a parte do vínculo médico-paciente, né? Então, eu acredito que seja importante, tá? E já aconteceu comigo agora nesses atendimentos online, mas que eu não acho muito adequado às vezes o paciente tá sem camiseta ou tá deitado para a hora da consulta. Não deixa de ser uma consulta médica, que é um evento, né? Então, é um encontro profissional. Eu acredito que tanto nós quanto os pacientes devem estar de uma maneira muito parecida com a qual a gente se vê no consultório. Em terceiro lugar, vem a qualidade da internet, tanto do profissional quanto do paciente. Isso é muito importante, precisa ser avisado antes da consulta. A Associação Americana de Psiquiatria diz que o ideal seria pelo menos uma internet com 5 MB para você ter uma videochamada de qualidade. Isso é bem importante para garantir a fluidez da conversa. Não tem nada mais frustrante que a ligação online tá com uma qualidade ruim e fica travando a pessoa, ou bem no meio da frase em que ela ia completar um raciocínio, trava, cai, tem que ligar de novo. Então a qualidade da internet eu acredito que seja bem importante para o desfecho positivo dessa consulta. No caso, claro, de você atender alguém que a qualidade da ligação não estava boa, sugiro que você reagende o atendimento, porque eu acho que não vale, né? Um atendimento em que o paciente não consegue ouvir o médico ou o médico não conseguiu ouvir o paciente. Acho que foi uma consulta que não alcançou aí o seu objetivo, certo? Outro ponto importante é o local de atendimento. Então, como eu comentei anteriormente, já tinha dado um spoiler, né? Se possível, atenda do seu consultório e se não, de um local na sua casa que seja bem neutro, bem reservado. Isso entra
para um outro ponto que eu gostaria de falar hoje com vocês, que é a confidencialidade. O sigilo médico ele está mantido nas consultas online, ele precisa estar mantido. Então, você precisa de um local preservado, reservado. Se você está na sua casa com a sua família, né, você médico, precisa avisar sua família que você vai estar em atendimento, de repente se trancar em algum cômodo, um cômodo mais silencioso, para que não tenha intervenção de nenhuma criança, cachorro, essas coisas que acontecem em casa podem acontecer, tá? Sugiro para os pacientes que estão com outras pessoas por perto, de repente usar o fone para preservar um pouco o comentário do profissional e ninguém na casa ouvir. Alguns pacientes se sentem mais seguros dessa forma. Tem alguns pacientes que acabam indo para o carro, fazer a consulta de dentro do carro, porque acaba sendo um local em que eles conseguem ficar sozinhos, sem intervenção ou interferência de nenhum familiar, né? E é preciso que a gente utilize uma plataforma segura, né? Que as duas partes, então, se sintam à vontade para usar. Isso precisa ser combinado antes também da consulta, na hora do agendamento e não na hora da consulta em si, senão vai atrasar todo o processo, né? Um outro ponto interessante seria o registro médico. Então, você talvez não esteja na sua clínica com o computador ou o prontuário desse paciente na sua casa, mas você precisa sim fazer o registro desse atendimento e depois colocar no prontuário do paciente, inclusive com data, hora de início, hora de término e qual plataforma foi utilizada. Isso faz parte da história do paciente. O prontuário é um documento do paciente e mesmo a gente estando em pandemia, a gente não pode privar o paciente de ter o registro daquele atendimento. A escolha da plataforma é um ponto também importante, eu acredito que vai muito então da dinâmica com a qual você trabalha, né? Algumas plataformas têm algumas coisas muito particulares, então existem plataformas que permitem mais de uma pessoa na videochamada. Isso é interessante no caso de você precisar que o familiar esteja presente na consulta, por exemplo. Existem algumas plataformas em que você fica com o celular do paciente e ele fica com o seu. E em algumas outras plataformas você fica com o e-mail e ele fica com o seu. Então aí também vai do conforto do médico, né, expor ou não o seu número para todos os seus pacientes. Tem toda essa dinâmica aí do consultório, né? Um ponto importante também seria a ferramenta de trabalho. Você pode fazer as ligações tanto do seu celular quanto de um iPad ou de um notebook ou até mesmo de um desktop, né, de um computador. Aí a única coisa importante é que você consiga manejar bem esse equipamento. Alguns colegas pegam um computador de outra pessoa e depois na hora da videochamada não conseguem abrir o microfone ou não conseguem abrir a câmera. Então teste antes a sua ferramenta de trabalho, que agora vai ser então o celular ou o computador, né, provavelmente. Independente da gente não estar presencialmente com os nossos pacientes, a gente precisa fazer vínculo afetivo. A relação médico-paciente, ela precisa ser mantida de uma maneira adequada. Então, para os colegas que são mais tímidos, mais calados, eu sugiro que se esforcem do ponto de vista de comunicação, porque como você perde um pouco os elementos da presença da pessoa no ambiente, talvez você precise mostrar mais através das suas expressões ou através das suas palavras o quanto você está compreendendo o que o paciente fala, né? Se você fica em silêncio numa videochamada, a pessoa não sabe se você está em silêncio ou se travou o celular e você não está nem ouvindo. Então é importante que você use os conectivos, né? Por mais bobo que possa parecer, mas compreendi, o que mais? Porque o paciente precisa saber, né, que você está ali, está presente nessa consulta. Isso eu acho que é muito, muito importante. A consulta com familiares é possível, né, através dessas plataformas que permitem mais de uma videochamada ao mesmo tempo, mais de uma pessoa na reunião, né? E aí vem o desfecho da consulta, que normalmente são as orientações através de receitas, atestados, enfim, encaminhamentos, né? Isso tá um pouquinho mais complicado. Então, as receitas simples, os encaminhamentos que são simples, eles podem ser escaneados e enviados via WhatsApp, por exemplo, o e-mail para os pacientes, né? Existem alguns aplicativos, eu uso o Can Scanner. Eu acho que ele é muito útil, assim, muito bom, ele é bem intuitivo, é fácil de usar, você escaneia rapidamente o documento, consegue enviar por e-mail ou por WhatsApp para o paciente na hora. Porém, as receitas controladas, que na área da psiquiatria são muito comuns de serem utilizadas, elas não têm essa facilidade, né? As farmácias não estão aceitando as receitas meramente escaneadas. Então, existem alguns programas que você pode gerar as receitas através do programa e ele gera um QR Code que a farmácia vai ler, então vai entregar o remédio para o seu paciente.
Porém, agora na época da pandemia, estava um pouco confuso, porque para fazer a certificação digital da sua assinatura, precisa de uma empresa em que você precisa ir lá presencialmente assinar. Então, não estava rolando muito bem. E para quem não usa tanto, fica em dúvida se vale a pena o investimento, né? Normalmente a assinatura de certificação digital fica entre 50 e 100 reais. Dependendo do número de consultas que você pretende fazer, vale a pena ou não. É uma questão que você precisa avaliar, né? Uma portaria da Anvisa também agora de março, que tem vigência de 6 meses, estendeu a validade das receitas. Então isso foi considerado como uma maneira de facilitar. A receita controlada especial branca de antibióticos, antidepressivos, ela agora tem validade de até 6 meses, desde que o médico anote que é uso contínuo. Então você pode colocar a quantidade para 2 meses na receita, mas explicar que é uso contínuo, e aí então a farmácia vai fornecer por até 6 meses com aquela mesma receita. A receita A, né, a amarela, ou a B, que é a azul, e a B2, não entraram nessa medida, então elas precisam ser entregues ainda em mãos. E aí cabe ao médico combinar com o paciente se ele vai buscar na clínica, se vai ser usado algum serviço de teleentrega para entrega dessas receitas. São algumas das alternativas aí que surgiram nesse período da pandemia e que alguns colegas estão utilizando para poder atender a necessidade dos seus pacientes. Eu espero que essas dicas tenham sido úteis para você. Não esqueça que a telemedicina é sim, hoje, uma maneira de você manter os seus atendimentos, visto que boa parte dos serviços estão fechados. Então, não tenha medo de experimentar, mas utilize essas dicas para fazer o atendimento o mais humano, o mais resolutivo e o mais próximo possível do seu paciente. Certo? Um abraço, até o próximo vídeo.